Também mais informação sobre esse processo. Este programa é patrocinado por ESC Online. É outro campeonato. Fover, a sua solução para a mobilidade em 2 ou 4 rodas. Linic Man. Remove a caspa, a oleosidade e as bactérias. É um alerta CM. A CMTV tem a lista completa dos 55 negócios que estão sob investigação no âmbito do processo Cartão Vermelho. É uma lista que inclui vários elementos do atual plantel do Benfica. Há também casos de jogadores que já não estão na luz, outros que tiveram passagens muito curtas pelo futebol português. Há até 2 jogadores que se saiba, nunca tiveram qualquer contrato com o Benfica. Vamos divulgar a lista na totalidade esta noite aqui na Liga 2. Para já, podemos já dizer que são 55 os negócios que estão a ser investigados no processo Cartão Vermelho. Quando Luís Filipe Vieira foi detido, as suspeitas recaíam em apenas 3 transferências. Mas a revista Sábado revela que o processo mostra que a autoridade tributária está a investigar 55 negócios feitos por 4 empresários: Bruno Macedo, Ulisses Santos, Isidoro Jiménez e Giuliano Bertolucci. É o caso da contratação de Weigl. Outros exemplos são os negócios de Pedrinho, Seferovic, Witzel, Talisca, Jonas, Raul de Tomás e Samaris. Há suspeitas de que parte do dinheiro das comissões pagas nestas transferências tenha chegado a Luís Filipe Vieira. Jorge Mendes é também alvo da investigação, tal como Bruno Macedo. Mendes é suspeito de ter feito chegar dinheiro ao ex-presidente do Benfica de forma ilícita. Luís Filipe Vieira e Domingos Soares de Oliveira foram apanhados a criticar o trabalho de Rui Costa no Benfica. Esta é uma informação do Record. As escutas são de uma altura em que o agora presidente do Benfica era o responsável máximo pelo reforço do plantel. Tudo terá acontecido no final da época passada, época essa em que o Benfica de Jorge Jesus falhou todos os objetivos. Rui Costa começou a fazer contactos no mercado de transferências, mas não convenceu nem Luís Filipe Vieira nem Domingos Soares de Oliveira. Nestas escutas, os dois são apanhados a dizer que o agora presidente do Benfica tinha contactado empresários de segunda linha do futebol português. As escutas reveladas pela revista Sábado mostram várias conversas entre Rui Pedro Brás e Luís Filipe Vieira, antes ainda de Rui Pedro Brás assumir funções no Benfica. Numa delas, o ex-presidente do Benfica explica ao ex-comentador televisivo que não podia estar no Dubai para a cerimónia de entrega dos prémios da Globe Soccer Awards. Luís Filipe Vieira autoriza Rui Pedro Brás a explicar essa ausência na televisão, pede-lhe para não dizer que está a negociar a compra de Julian Weigl ao Borussia Dortmund, autoriza-o apenas a dizer que está a tratar de contratações. Atualmente, sabe a CMTV, Luís Filipe Vieira e Rui Pedro Brás nem sequer se falam. O ex-presidente do Benfica acusa o agora diretor-geral de ingratidão. José Mourinho tentou impedir o regresso de Jorge Jesus ao Benfica. Esta é uma das revelações da revista Sábado, que teve acesso às escutas do processo Cartão Vermelho. Esta conversa aconteceu em julho de 2020 entre Jorge Mendes e José Mourinho. O treinador terá dito ao empresário para não permitir que Jorge Jesus voltasse ao Benfica. Jorge Mendes respondeu, assumindo que estava numa espécie de guerra aberta com Luís Filipe Vieira, precisamente porque Vieira queria contratar Jorge Jesus, que na altura estava no Flamengo. Ruben Semedo terá sido hipótese para reforçar o Benfica na época passada por 50 milhões de euros. Luís Filipe Vieira queria satisfazer o desejo de Jorge Jesus para reforçar a equipa. Segundo os dados recolhidos pela investigação do processo Cartão Vermelho, o presidente do Benfica manteve contactos com Jorge Mendes para uma possível transferência do central do Olympiacos para a Luz. Domingos Soares de Oliveira colocou um travão a essa possibilidade devido ao valor elevado para contratar o jogador português. O administrador da SAD alegou mesmo que o Benfica precisava de fazer um encaixe financeiro devido à eliminação da Liga dos Campeões. Olhamos também para o momento do Benfica. Odisseias testou positivo à Covid-19 e vai falhar o jogo do Benfica frente ao Paços de Ferreira. Esta notícia foi avançada pelo Jornal Record. Com mais este caso, Nelson Veríssimo tem apenas um guarda-redes disponível, Elton Leite. Com Sevilar e Odisseias em isolamento, o brasileiro deverá ser titular no jogo com o Paços de Ferreira. Além destes 2 jogadores, estão infectados Yaremchuk, Pizzi, Radonjic e Meite. Nesta altura, o Benfica está a fazer todos os possíveis para evitar um novo surto
surto de Covid-19 no plantel, estão a ser tomadas todas as medidas para limitar a possibilidade de novos contágios. Pizzi pode estar de saída do Benfica. A CMTV sabe que alguns membros dos órgãos sociais do clube consideram o jogador problemático. Desde os tempos de Rui Vitória, que o internacional português tem sido visto como um foco desestabilizador do balneário. Além disso, alguns responsáveis do Benfica consideram que Pizzi faz mal o trabalho de capitão. Outra crítica apontada ao médio é a tendência para se envolver em polémicas com treinadores. Bruno Lage nunca disse publicamente, mas considera que Pizzi foi um dos responsáveis pelos maus resultados na época 2019-2020. Recentemente foi Jorge Jesus quem não gostou da atitude do capitão. Agora o futuro de Pizzi está nas mãos de Nelson Veríssimo. Nelson Veríssimo acredita que Darwin vai estar disponível para o jogo com o Paços de Ferreira. O avançado lesionou-se no pé esquerdo no primeiro clássico com o Futebol Clube do Porto e falhou o encontro para o campeonato. Só ontem é que voltou ao Seixal, mas ainda não treinou integrado com o plantel. O uruguaio continua a trabalhar à parte e é seguido de perto pelo Departamento Médico do Benfica. Há a expectativa de que Darwin seja a opção para a partida com o Paços de Ferreira. Seria uma boa notícia para Nelson Veríssimo, que tem apenas Seferovic e Gonçalo Ramos disponíveis para a frente de ataque. No Sporting, destaque para Ruben Amorim, que está com o Covid-19, mas liderou o treino do Sporting em direto, à distância. A revelação foi feita pelo treinador adjunto do Sporting na antevisão do jogo de amanhã com o Santa Clara. Carlos Fernandes explicou que Ruben Amorim deu indicações e fez correções em tempo real. O adjunto admitiu também que durante o jogo de amanhã vai fazer falta a energia que Ruben Amorim costuma transmitir ao grupo. Ainda assim, Carlos Fernandes garantiu que a preparação do Sporting, técnica, tática e física, foi igual à dos jogos anteriores. O treinador adjunto disse ainda que, apesar do teste positivo, Ruben Amorim e a família estão bem. Sem Ruben Amorim, o Sporting partiu esta tarde para os Açores, onde amanhã defronta o Santa Clara. Foi Frederico Varandas quem liderou a comitiva. Na partida, a CMTV perguntou ao presidente do Sporting se teme que a equipa acuse a ausência de Ruben Amorim. Frederico Varandas respondeu que não. Disse mesmo que o Sporting vai aos Açores super tranquilo. Recordo que Ruben Amorim testou positivo à Covid-19, tal como Gonçalo Inácio. Pedro Porro também falha esta deslocação, porque ainda não está totalmente recuperado de uma lesão muscular. O encontro em Ponta Delgada pode ser histórico. Se vencer nos Açores, o Sporting consegue a melhor primeira volta de sempre da história do clube de Alvalade. É um jogo que vamos acompanhar ao segundo, aqui na CMTV, amanhã às 6h30 da tarde. Frederico Varandas vai oficializar a candidatura à presidência do Sporting no final deste mês. O presidente do Sporting está a recolher apoios para anunciar a recandidatura a um novo mandato. Frederico Varandas aposta na continuidade e deve fazer apenas alguns ajustes nos órgãos sociais. Segundo o Jornal da Bola, João Benedito não vai entrar na corrida à presidência do Sporting. Para já, está apenas oficializada a candidatura de Nuno Sousa, gestor de 45 anos. As eleições decorrem no próximo dia 5 de março. Paulinho foi eleito o melhor avançado do campeonato da última jornada, o melhor jogador do campeonato do mês de dezembro. Paulinho, que passou também um ano em Sevilha. O avançado do Sporting surge numa fotografia partilhada nas redes sociais por uma discoteca. Na imagem, o avançado aparece em pano de fundo, aparenta estar descontraído e a fumar xixa, uma espécie de tabaco que é muito popular em Marrocos e em alguns países do Médio Oriente. Fonte oficial do Sporting disse à CMTV que o local da passagem de ano de Paulinho se trata de um não assunto. Os jogadores estavam num período de 3 dias de folga na passagem de ano, logo Paulinho não violou o regulamento interno. Recordo que o avançado esteve doente com Covid-19 há poucos dias. Há uma semana, Ruben Amorim desvalorizou um outro episódio. Mateus Reis e Tabata estiveram num jantar com várias pessoas. Desse jantar resultaram vários casos de Covid-19. Na altura, o técnico do Sporting garantiu que confiava na postura dos jogadores. Este é um alerta CM. O Porto exige os 80 milhões de euros da cláusula de rescisão para libertar Luís Dias. No imediato, Sérgio Conceição entende que o jogador colombiano
é decisivo na luta pelo título. Por isso, e depois de uma conversa com Pinto da Costa, ficou decidido adiar a saída de Luís Dias. Treinador e presidente do Porto estão de acordo na necessidade de segurar aquela que tem sido a principal figura da equipa nesta época. Ontem, a imprensa inglesa noticiou que Luís Dias estava quase garantido pelo Liverpool já em janeiro. Ainda assim, a CMTV sabe que o acordo não está fechado. Além do Liverpool, outros clubes ingleses, como o Tottenham, o Chelsea, já sondaram o Futebol Clube do Porto. Por agora, Luís Dias fica no Porto, mas pode sair se a cláusula de rescisão for batida. Futebol Clube do Porto e Roma estão muito perto de chegar a acordo para a transferência de Sérgio Oliveira. O Jornal Record revela que está em cima da mesa um empréstimo com opção de compra. No final do empréstimo, o clube italiano pode garantir em definitivo o médio português por um valor entre os 15 e os 18 milhões de euros. Além disso, o Porto pode receber uma taxa de empréstimo no imediato até 2 milhões de euros. Há muito que José Mourinho está interessado em Sérgio Oliveira. No verão, o internacional português também esteve perto de sair, até porque se aproximava o final do contrato com o Porto. Entretanto, Sérgio Oliveira renovou, mas agora pode sair, até porque perdeu espaço entre as opções de Sérgio Conceição. Vitinha é agora titular indiscutível no meio-campo portista. O diretor-geral da Roma, Tiago Pinto, falou à imprensa local e confirmou sobre o interesse da Roma na contratação de Sérgio Oliveira. Pepe dificilmente vai jogar frente ao Estoril no sábado. O central do Porto voltou hoje a fazer tratamento e trabalho de ginásio, por isso é a ausência praticamente certa para o jogo da jornada 17 do campeonato. O Porto treina amanhã de manhã, antes da conferência de imprensa de Sérgio Conceição e da viagem para Lisboa. Este Estoril-Porto chegou a estar em risco, mas vai jogar-se. A decisão foi tomada na reunião de ontem entre a Liga e os dois clubes. Ficou definido que o isolamento de 7 dias vai passar a ser regra no campeonato, por isso o Estoril vai ter 20 jogadores disponíveis. A notícia foi avançada pelo Jornal Record e confirmada pelo Estoril. Em comunicado, a SAD do Estoril assume que manteve o pedido de adiamento do jogo, mas explica que o pedido foi recusado pelo Futebol Clube do Porto por constrangimentos de calendário. Olhamos agora também para o futebol internacional. A Lazio, adversária do Futebol Clube do Porto na Liga Europa, empatou a 3 golos frente ao Empoli, aos penalti contra a equipa adversária do Futebol Clube do Porto na Liga Europa. O Empoli marca o primeiro golo do jogo de penalti por Barjami, 1-0 no marcador. O Empoli aumenta Van Turkovski, que faz o 2-0 para o Empoli. De cabeça do internacional italiano, nem teve de saltar, muito colocado o cabeceamento. 2 golos de Milinkovic-Savic, cruzamento da direita, remate de primeira. O Empoli volta a marcar aos 75 minutos por Di Francesco. Mais um golo para a equipa visitante. E, desde já, João Brás Frade, há mais alguma informação que possas adiantar em relação a esta Assembleia Geral ou não? Em relação ao comunicado, sim. Quer dizer, o representante dos acionistas, dos 4 acionistas, era o Dr. António Pires de Andrade, que foi proposto para ser administrador. Isso, aparentemente, houve discordância e, portanto, os acionistas ficaram em ruptura. O acionista maioritário está num caminho de ruptura com os minoritários. O resto foi a primeira vez que o senhor, o maior dos minoritários, não é? O senhor José António dos Santos, não é? Foi a primeira vez que indicou um administrador, ou quis indicar um administrador. E indicou o antigo presidente da mesa da Assembleia Geral, do tempo do anterior presidente, o Sr. Luís Filipe Vieira. E pronto, e aparentemente houve uma série de questões que fizeram com que os acionistas entrassem em ruptura com o acionista maioritário. João, deixa-me já agora ouvir também o Sérgio, porque esta notícia acaba de chegar às nossas relações, mas Sérgio Cretinas, também conseguiste já apurar mais informações. Olá, boa noite. Isto traduz-se numa coisa muito simples. O Benfica, a SAD do Benfica, não quer que José António dos Santos tenha um administrador na SAD, porque vai ter acesso a informação privilegiada, delicada, e o Benfica tenta que isso não aconteça. Por aquilo que sei, a explicação formal para a suspensão da AG de hoje foi o facto de...
Exatamente. A nomeação de Pires de Andrade faria com que um dos administradores designados pelo Benfica, neste caso o sexto, que seria, creio que, Rosário... Dr. Rosário Pinto Correia. Teria que sair e faria com que o Benfica não estivesse em cumprimento da lei na questão do número de mulheres nas entidades, na administração da sociedade comercial. Mas essa é uma questão formal, até porque o Benfica até agora não teve nenhuma mulher e já estava em cumprimento dessa lei há alguns anos. É uma questão formal que eu creio que foi uma justificação para tentar fazer ver José António dos Santos que Pires de Andrade não é bem-vindo, pelas ligações que tem a Luís Filipe Vieira e, aliás, as novas revelações das últimas horas sobre o processo de cartão vermelho mostram uma ligação, diria quase promíscua, entre Pires de Andrade, Vieira, José António dos Santos e, portanto, o Benfica não quer Pires de Andrade como administrador da SAD e, mais do que Pires de Andrade, o Benfica não quer, tenta que José António dos Santos não indique nenhum administrador e, de facto, até agora não teve nenhum e nunca, aparentemente, precisou ter nenhum. Agora quer e o Benfica acredita que possa ser um problema essa presença de alguém com acesso à informação da SAD, informação privilegiada, e o Benfica não quer que isso aconteça. Ainda vamos voltar também a esta nova informação sobre a Assembleia Geral da SAD do Benfica, mas para já avançamos com um tema também incontornável nesta nossa edição da Liga de Ouro, o processo Cartão Vermelho. São 55 os negócios que estão a ser investigados no processo Cartão Vermelho. Quando o Luís Filipe Vieira foi detido, as suspeitas recaíam em apenas 3 transferências, mas a revista Sábado revela que o processo mostra que a autoridade tributária está a investigar 55 negócios feitos por 4 empresários: Bruno Macedo, Ulisses Santos, Isidoro Jiménez e Giuliano Bertolucci. É o caso da contratação de Weigl. Outros exemplos são os negócios de Pedrinho, Seferovic, Witzel, Talisca, Jonas, Raul da Tomás e Samaris. Há suspeitas de que parte do dinheiro das comissões pagas nestas transferências tenha chegado a Luís Filipe Vieira. Jorge Mendes é também alvo da investigação, tal como Bruno Macedo. Mendes é suspeito de ter feito chegar dinheiro ao ex-presidente do Benfica de forma ilícita. Como já percebeu, estão connosco o João Brás Frade e o Sérgio Critinas, mas é quinta-feira e por isso também estão hoje o Carlos Barbosa da Cruz e o Nuno Encarnação. Agora uma boa noite já aos 4, já em modo debate propriamente dito, João, e começando com estes novos dados do processo a Cartão Vermelho. Começaram por ser 3 transferências, neste momento estamos em 55 que levantam suspeitas. Achas que Luís Filipe Vieira vai conseguir explicar 55 negócios? Faço ideia. Eu sobre isto queria dizer o seguinte. Antes de mais nada, boa noite a todos, no painel e em casa. Vamos lá ver. O que é que eu acho sobre isto? Acho que há aqui 3 planos que são diferentes. O plano mediático, a notícia obviamente tem interesse e, portanto, foi amplamente noticiado nos meios ligados à Sábado e à Cofina. Bom, e, portanto, desse ponto de vista, estamos esclarecidos, não é preciso dizer mais nada. O segundo ponto de vista é o ponto de vista da moral e da ética. E olhando para isso, olhando para aquilo tudo que eu li na Sábado, e não só, no Correio da Manhã, olhando... E no Jornal Record também. E também deu noutra estação de televisão, portanto, hoje eu vim com o pacote completo, li tudo. E, portanto, tudo o que eu vi, o que me pareceu é que, do ponto de vista da moral e da ética, há situações mais do que censuráveis, quer dizer... Desse ponto de vista, Luís Filipe Vieira já não pode ser ilibado? São tantas... Do ponto de vista moral e ético. A confirmarem-se os factos, não é? Eu não posso confirmar factos que eu não vi, não é? Mas a confirmarem-se aquelas descrições que estão ali, nós temos que nos lembrar, sempre que vemos coisas destas, com origem no Ministério Público, são notícias que derivam de fugas de informação do Ministério Público, fugas, enfim, não são fugas, isto é plantado, não é? Mas temos de ter cuidado porque isto é a tese do Ministério Público. Portanto, eu estou a assumir que, a ser verdadeira a tese do Ministério Público, há factos profundamente censuráveis que são aqui descritos. E há outras que para mim são até esotéricas, quer dizer, que eu nunca tinha visto, desde ver o presidente de um banco a preparar uma audição parlamentar de um cliente do banco, no caso, António Ramalho a preparar Luís Filipe Vieira. Mas quer dizer, eu vou dizer o seguinte, quer dizer, é evidente que as pessoas justificam dizendo não, ele precisava de informação, eu dei-lhe a informação.
Mas há montes de coisas que a gente lê aqui, de facto, são verdadeiramente invulgares. Mas depois, no fim disto tudo, há o plano jurídico. E o diretor do Record escreve um pequeno parágrafo que termina até engraçado, que ele diz, pois agora é preciso é ver se alguma destas coisas se prova, porque senão isto vai tudo dar em nada outra vez. Isto no plano jurídico, não é? Portanto, eu não sei. Então, no plano jurídico, do que eu pude aprender, falando com o advogado, no plano jurídico temos aqui, nesse plano, nós temos o privilégio de ter aqui agora com estes um grande dados jurista, mas deixe-me só terminar a minha observação. No plano jurídico há, no entanto, uma coisa que eu queria dizer, sem, obviamente, meter, nem sequer me atrevo a chegar perto do meu amigo Carlos Barbosa da Cruz. O que é que vem daí? Não, no plano jurídico é simples. No plano jurídico, o que é preciso lembrar é que as pessoas são inocentes, até prova em contrário. E isto eu queria deixar claro, porque não gosto de fazer julgamentos populares. Para essa ressalva não é preciso sequer sermos especialistas, Pronto. não é, Carlos? Mas eu, pessoalmente, tudo o que disse e tudo o que vou dizer a seguir, quando me confrontarem, tem isto em atenção. Em relação à tal tese do Ministério Público, sobre a qual falava o João, com estes novos dados, Carlos, o quão forte é essa tese nas suspeitas de que o Luís Filipe Vieira possa ter lesado o SAD do Benfica, neste momento? Pois já, boa noite. Uma boa noite especial à Mariana neste regresso a um painel que arrancou com ela e um desejo de bom ano a todos os presentes e aos nossos espectadores, porque julgo que este é o a primeira Liga de Ouro de quinta-feira do ano 2022. Bom, é óbvio que o artigo da sábado, e o artigo da sábado, no fundo, é uma análise de um documento do Ministério Público que, por sua vez, dá conta de investigações, dá conta de escutas e dá conta de opiniões. Pronto, isto é o conjunto de conteúdos que compõem esse documento do Ministério Público, e esse documento do Ministério Público visa basicamente sustentar as teses do Ministério Público relativamente ao arguido Luís Filipe Vieira, aos arguidos em geral, que são duas. A primeira tese é que Luís Filipe Vieira se serviu do Benfica para alavancar negócios pessoais. E a segunda tese é que Luís Filipe Vieira recebia verbas atribuídas pelo Benfica a empresários por supostos serviços de intermediação. Portanto, que é igual à que está no Futebol Clube do Porto com o prolongamento. Eu neste momento, no Futebol Clube do Porto, é o que eles andam à procura também no Futebol não Clube há do Porto. arguídos, há uma diferença substancial, não há arguídos na operação prolongamento. Começou mais tarde, não é? E nesta já há arguídos, eu, portanto, enfim... De qualquer maneira, Carlos, é a mesma coisa, porque o que eles dizem é que andam à procura de comissões pagas a terceiros. Acutilante hoje. Uma das partes deste processo de cartão vermelho é semelhante à operação prolongamento. Dito isto, digamos que é prática é prática um bocadinho do Ministério Público nestes processos muito mediáticos, de alguma forma deixar escapar alguma informação. Isto não é inédito, Mariana, já aconteceu noutros processos de impacto mediático, não ao ponto de serem transcritas escutas, mas a ponto de, digamos, haver aqui o conhecimento de algum material em que o Ministério Público se fundamenta para deduzir ou ir deduzir as acusações, para já são suspeitas. Agora, a questão é esta. O João Brás Frade dizia muito bem, olha que toda a gente tem o direito constitucional da presunção de inocência. Eu, não, como jurista, para mim é uma regra de ouro. Agora, a presunção de inocência é um conceito jurídico. É um conceito que se aplica aos agentes da justiça. Com certeza. Nós, cidadãos, nada nos impede de fazer os nossos juízos, porque nós não fazemos juízos jurídicos. Não, mas nós fazemos juízos, fazer juízos de valor só depois nós fazemos de saber juízos, qual é o nós fazemos juízos de toda a ordem, juízos morais, não agora, juízos, já no programa anterior com a Mariana. Juízos éticos, não é? E esses juízos o próprio João também já fez, não é? E, portanto, é nesse plano que nós nos podemos, e quase que diria que nos devemos situar. E aqui há situações. Há situações que são, eu direi, relativamente complicadas de alguma maneira analisar, mesmo com a maior benevolência. Vou-lhe dar um exemplo. Há aqui um padrão comportamental que se repete no BES
ou no Novo Banco e no Banco Português de Gestão, que é dívidas de empresas ligadas a Luís Filipe Vieira serem compradas a desconto pelo seu associado José António dos Santos. Mas a minha pergunta era direcionada para a questão da SAD do Benfica. Pronto, e a hipótese de ter lesado a SAD. Relativamente à SAD do Benfica, aquilo que parece é que o Ministério Público tem matéria, digamos, consistente relativamente àquela acusação, ou àquele indício, àquela suspeita que Luís Filipe Vieira seria beneficiário de parte das comissões que eram pagas pelo Benfica por supostos serviços de intermediação, porque no texto da Sábado parece que há uns serviços de intermediação efetivos e há uns serviços de intermediação fictícios. Eu não sei, depois isso virá à luz. E, portanto, aquilo que eu posso, neste momento do processo, concluir é que, efetivamente, o Ministério Público tem vindo a acumular e a consolidar as suas suspeitas de forma a deduzir uma acusação fundamentada que de alguma maneira, permita que esteja aqui um caso, pelo menos, minimamente informado e minimamente consistente. O resto, como sabe, depois competirá ao senhor juiz de instrução, se ela for pedida, e ao senhor juiz do tribunal para Vamos continuar neste tema, mas tal como prometido, chegou a altura de revelarmos a lista completa dos negócios investigados. Este é um alerta CM. São 55 os negócios que estão a ser investigados no processo Cartão Vermelho. A partir deste momento, pode ver no topo do nosso ecrã os nomes desses 55 jogadores cujos negócios estão agora sob investigação no âmbito do processo Cartão Vermelho, a que tem como figura central Luís Filipe Vieira. Para falar também sobre esta investigação e sobre estes 55 negócios, está hoje connosco a jornalista Tânia Laranjo. Tânia, nestes casos, nestes 55 negócios, a suspeita tem sempre a ver com as comissões que foram pagas e que podem ter chegado a Luís Filipe Vieira, ou há mais além disso? No essencial tem a ver com as comissões e tem a ver com o esquema que era montado para que essas comissões regressassem depois ao universo do Luís Filipe Vieira. Isto é, de facto, o que diz o Ministério Público. Não só o Luís Filipe Vieira, segundo o Ministério Público, terá recebido dinheiro, também muitos outros protagonistas, há mesmo empresários que não eram e que passaram a ser para poder receber comissões que só parte delas depois regressariam ao universo de dirigentes do Benfica. No essencial são então estas comissões. Aliás, o Procurador realça ao longo da investigação que não há indícios, por exemplo, do desvirtuar da verdade esportiva, quase como se a prioridade, volto a dizer, segundo o Ministério Público, fosse de facto retirar dinheiro do Benfica e não, de alguma forma, tentar, por exemplo, corromper árbitros ou outros protagonistas de forma a adulterar a verdade esportiva. Ou seja, a investigação centra-se nestes contratos e pelo menos a parte da investigação que diz respeito mais ao futebol e não ao Novo Banco, centra-se nestas comissões. Mas deixa-me só dizer uma coisa, Mariana, disse aqui há bocado com algum grau de certeza, e acho que os termos até foram estes, que é normal o Ministério Público fazer estas fugas de informação e plantar este tipo de notícias. Eu só queria ressalvar, eu não tenho assim tantas certezas relativamente às fontes dos meus colegas, sei as minhas, naturalmente. Queria apenas ressalvar que neste momento este processo está nas mãos de vários elementos, entre eles os arguidos, os advogados de todos os arguidos e não só os que foram detidos. Há mais arguidos para além destes 4 que foram levados a primeiro interrogatório: Luís Filipe Vieira, o amigo Rei dos Frangos, o filho Tiago e também Bruno Macedo. Há outros arguidos no processo. O processo foi digitalizado, foi entregue na totalidade às partes. Ou seja, este grau de certeza de que o Ministério Público planta estas notícias parece-me um bocadinho arriscado, porque neste momento o nível de protagonistas, ou pelo menos o número de pessoas
que já terá acesso ao processo porque terminou o segredo interno. Este processo neste momento já só tem segredo externo, significa que nós, jornalistas, por exemplo, não o podemos consultar, mas todos os protagonistas já o podem consultar, inclusivamente foi digitalizado. Regressando à tua pergunta, é de facto nas comissões que se centra esta investigação e é neste universo de à volta de 10 milhões de euros, é este o montante que o Ministério Público apurou, que terá sido desviado do Benfica. Em relação a estes 55 negócios, cujos jogadores, nomes de jogadores estamos a ver ainda no topo do ecrã, há inclusivamente jogadores que nunca tiveram contrato com o Benfica, são os casos de Felipe Pardo e também Mauro Goicoechea, é um nome difícil de dizer, mas são dois jogadores que nem sequer tiveram contrato com o Benfica, são cada vez mais os dados, Nuno Encarnação, e olhando para aquilo que se sabe agora, é preciso Luís Filipe Vieira ser condenado para ser colocado em causa enquanto presidente do Benfica? Boa noite a todos. Eu estou muito atento a ouvir os meus colegas na questão da presunção da inocência, que eu também acompanho, mas o menos inocente de todo este processo é Luís Filipe Vieira, porque percebemos pelas escutas, pelos os atos que têm sido praticados e por aquilo que nós lemos, o que é que estava na mente deste homem, com outros homens também que participavam com ele na direção do Benfica ou nos negócios entre os jogadores menos conhecidos, e aquilo que eu hoje li na sábado, não preciso que alguém condene alguém ou que alguém prove o que for preciso, mas as escutas que eu li na sábado, para mim, geram uma evidência de como é que Luís Filipe Vieira atuava à frente do Benfica, nas suas questões pessoais e nos seus negócios pessoais. Por isso, eu posso tirar essa minha conclusão, sou livre de a tirar. Acho que ninguém nasceu ontem para perceber o que é que lá está escrito hoje na revista Sábado, quem quiser que a leia, porque de facto é esclarecedor, as práticas que aconteciam no Benfica e nas pessoas que geriam o Benfica na altura, e por isso para mim as conclusões estão mais que tiradas, não vale a pena tentar defender o indefensável porque é mesmo assim. Agora, se este sujeito vai ser condenado, se as provas vão ser feitas em tribunal, se vai haver uma condenação final, não faço ideia nenhuma. Mas para mim, quase que não preciso que isso aconteça para perceber como é que eram as práticas de Luís Filipe Vieira, dos seus assessores, entre aspas, neste tipo de operações, e qual era o intuito deste tipo de operações. Por isso, eu tenho as conclusões que ficam para mim, reservadas para mim, o Ministério Público tem a sua tese, que tem que aprovar, em tribunal, evidentemente, que é uma tese verdadeira, e Luís Filipe Vieira vai ter que se defender. Agora, de facto, percebo que naquela comissão de inquérito, tudo o que aconteceu a Luís Filipe Vieira foi que não foi preparado sequer para aquela comissão de inquérito. Pensava que provavelmente ia ao Parlamento para um almoço de amigos e foi tão mal preparado que ali foi o início e foi a implosão de Luís Filipe Vieira, porque, de facto, toda a gente percebia o que é que estava a acontecer ou o que é que se tinha passado e as explicações que não conseguia dar o próprio, fingindo que não sabia ou que não se lembrava, e que foi, de facto, um espetáculo deprimente e absolutamente sofrível. Agora, se os benfiquistas querem continuar a defender este homem, julgar que este homem é impoluto, que nada fez, que vale a pena a sua defesa por todo o trabalho que fez no Benfica, sim senhor, quem quiser continuar a defendê-lo assim, faça o favor de o fazer, mas eu, com aquilo que li hoje, não consigo acompanhar nesse tipo de defesa. Sérgio, hoje também o Jornal Record revela dados sobre este processo. A partir do momento em que surgem também aqui mais empresários, pode questionar-se se estamos a falar de algo que seria recorrente nos negócios de Luís Filipe Vieira no Benfica, este tipo de negócios suspeitos? Possivelmente. As investigações que surgiram a outros empresários, muitas delas surgem depois das buscas do dia 7 de julho, que são as buscas do dia da detenção de Vieira e de Bruno Macedo, José António Santos e Tiago Vieira. Nesse dia há documentos que são levados do Estádio da Luz, da SAD do Benfica, e a partir desses documentos são identificados mais outras suspeitas, nomeadamente de empresários, e depois no processo há ali muita coisa de facto difícil de explicar. Porque é que em negócios onde não havia intermediação do empresário, e é dito de forma clara isso, por exemplo, nas conversas nas escutas com Tiago Pinto diz claramente que não há intermediário. Uma conversa entre Tiago Pinto e Miguel Moreira. Sobre não há nenhum intermediário. O negócio de Weigl, por exemplo. De Weigl, na contratação de Weigl, na venda de Raul Tomás ao espanhol.
e depois há ali e depois há um telefonema que se percebe entre Miguel Moreira e um agente a querer forçar e a dizer que tinha que vir para Lisboa para ser integrado naquele negócio. De facto, pode haver mil e uma explicações perfeitamente legítimas para isto acontecer. Estranho é, no mínimo. Estou, como diz o Nuno, quem quiser acreditar que acredite, mas as conclusões de tudo aquilo são fáceis de ver. Como, já agora, numa revelação da revista Sábado, o dinheiro que circulou é uma coisa que faz alguma impressão, sinceramente, em termos... não sei que tipo de pessoa que faz isto. Acho que só uma pessoa que se julga completamente acima da lei e quase inimputável é que pode fazer uma coisa destas, de fazer o dinheiro circular pela conta de uma filha e fazer milhões de euros circular em 7 contas da filha. Numa delas, creio eu, que passaram 6 milhões de euros, por exemplo. Acho que é uma filha que aparentemente é bióloga marinha, creio eu, trabalha para uma ONG e assinava os papéis e havia milhões de euros a passar pelas contas dela. Eu não acho isto normal, acho muito próprio de quem se julga completamente acima da lei, que pode fazer o que quer lhe apetece, colocando até em risco, de alguma forma, a segurança da própria família, não é? Ainda vamos voltar às escutas. Antes de avançarmos, João, ainda querias acrescentar mais alguma coisa rapidamente? Dois aspectos só rápidos. Um é para a Tânia. Tânia, eu acho que a defesa extremosa que fez do Ministério Público fica bem. Eu também faço quando é preciso, mas queria lhe dizer o seguinte. O que eu queria dizer, para precisar, para não haver dúvidas, é que costuma haver fugas do Ministério Público, sobretudo, é costume. Não estou a dizer que eu vi que foram eles ou que foram outros. Não sei quem é que tem o processo. Mas o que é voz comum, voz corrente nos cidadãos em Portugal, dizem até que é um dos principais problemas da justiça, é que é comum haver fugas. Era isto que eu queria dizer. Não tinha nada a ver com a sua investigação. Mas também numa notícia plantada, não é? Não, é plantada no sentido... Porque é que eu usei a palavra... Pronto, porque é que eu usei a palavra plantada? Então precisam da explicação toda, eu dou toda. Porque quando uma notícia, ou um relatório, ou uma coisa qualquer sai de uma entidade oficial numa determinada altura, que dá jeito para determinada finalidade, normalmente o termo que se usa é plantar. Sim, mas agora, neste caso, há muitas entidades Mariana, eu estava ali a esclarecer só a Tânia do meu... Sim, mas não é só... E o que eu esclareci foi que não é só o Ministério Público, muito pelo contrário. Não, você esclareceu que já há mais gente que tem este processo. Portanto, Mariana. Pronto, este era um tema. O outro tema era em relação ao Nuno Encarnação, que é o seguinte... Eu estou de acordo com o Nuno, aliás o Carlos há bocado foi eloquente nisso e a Mariana também, disseram, não, o julgamento ético é evidente que esse todos fazemos e não deve ser muito diferente, face àquilo que está descrito, a ser verdadeiro. Eu acredito que a maior parte das coisas se calhar é... E, portanto... Mas eu não fiz nenhum julgamento ético, só para ficar claro, eu só fiz a pergunta. Não, nós. Como disseste, não, mas a Mariana disse que eu tinha feito. Eu fiz a pergunta, sim, eu apenas lembrei que o João já tinha feito esse julgamento. E fiz, disse bem. Agora, eu queria só dizer, eu espero que você tenha o mesmo critério relativamente às escutas do apito-dourado. Também devia estar tão indignado com quem lá aparece nas escutas como agora quando lê estas coisas. Suponho eu, porque senão você tem um critério que é estranho, no mínimo, não é? É que você faz esse ar severo para julgar. É evidente que isto merece a maior severidade. Agora, espero que você faça o mesmo julgamento quando houve o presidente do seu clube convidar árbitros para irem lá à casa. Já cá faltava essa. Eu acho que nós temos que fazer um bocadinho... Nós temos que fazer um bocadinho a reciclagem argumentativa. Opa, não, desculpe, mas desculpe lá, o argumento não é o mesmo. Pronto. E eu só queria dizer, relativamente àquilo que a Tânia disse, eu não sei, longe de mim, saber indagar das fontes dos jornalistas. Mas normalmente eu faço um exercício quando estas coisas acontecem. Esse exercício é muito simples. A quem é que isto aproveita? E vejo mal. Isto claramente, eu leio o artigo, que é um magnífico artigo, e deste artigo tiro duas conclusões. Primeiro, há aqui indícios sérios de que o Ministério Público tem um caso bem estruturado, bem preparado. Portanto, digamos que o Ministério Público sai bem. E há indícios de uma tremenda marretada relativamente aos arguidos do processo. Digamos que os arguidos, para já, não ficam bem na fotografia. É digamos, a conclusão intercalar que se pode tirar. E fundado nisso, fundado na circunstância de quem lê isso,
quem lê este artigo chega à conclusão que, efetivamente, o Ministério Público tem um caso, pelo menos na aparência, estruturado, um caso preparado, que nem sempre acontece, é que eu digo, bom, normalmente há este elementar indagação que se faz nestes casos a quem é que o crime aproveita, não é? E foi um bocadinho nessa onda que eu... Sendo que aqui o mais importante é, obviamente, o conteúdo que eu e referi, é sobretudo isso que estamos aqui a debater, longe de mim estar aqui a meter foice em seara alheia e estar aqui a fazer vaticínios sobre de onde é que os senhores jornalistas terão conseguido as suas informações. Eu também não fiz nenhum vaticínio. Essa posição, não é? vamos continuar vocês, eu assumi que saía... esticou-se um bocadinho. Eu assumi que saía de onde costuma dizer que sai. Esticou-se um bocadinho. Eu assumi que saía de onde costuma dizer que sai, não é? Foi para fora de pé. Capaz, eu não sou jurista, portanto, olha... Está esclarecido também, mas há mais dados nestas escutas, alguns deles bastante surpreendentes. É o caso daquela escuta que envolve José Mourinho. Tentou impedir José Mourinho o regresso de Jorge Jesus ao Benfica. Esta é uma das revelações da revista Sábado, que teve acesso às escutas do processo Cartão Vermelho. Esta conversa aconteceu em julho de 2020 entre Jorge Mendes e José Mourinho. O treinador terá dito ao empresário para não permitir que Jorge Jesus voltasse ao Benfica. Jorge Mendes respondeu, assumindo que estava numa espécie de guerra aberta com Luís Filipe Vieira, precisamente porque Vieira queria contratar Jorge Jesus, que na altura estava no Flamengo. Sérgio, consegues apontar aqui um possível motivo que levasse José Mourinho a não querer Jorge Jesus no Benfica? A relação de José Mourinho com Jorge Jesus não é propriamente uma relação pacífica. Eu lembro do caso de Talisca, por exemplo, que aquilo acabou com José Mourinho a citar Alessandro Dumas, por causa dos Três Mosqueteiros, creio eu, quando Jorge Jesus disse que Mourinho conhecia Talisca tanto como D'Artagnan. Acho que a confusão foi essa. Portanto, não se pode dizer que sejam treinadores que os dois treinadores tenham uma relação boa, não creio que tenham, e desde essa altura ficou bastante fria. Não sei se foi a única razão, se foi apenas José Mourinho a dar uma opinião profunda e legítima, não sei. Mas, Sérgio, o Mourinho teve um ato de premonição, porque a coisa correu mesmo mal, não é? Melhor teria Luís Filipe Vieira teria feito se tivesse... Portanto, deu um bom conselho José Mourinho a Luís Filipe Vieira. É por isso que ele deu o Special One, não é? Aparentemente sim, Mourinho antecipou-se aos acontecimentos e, efetivamente, esta segunda passagem de Jorge Jesus pelo Benfica correspondeu um bocadinho àquilo que José Mourinho, de alguma maneira, antevia, não é? Pode questionar-se aqui também, João, se José Mourinho terá a intenção de treinar o Benfica, mesmo que seja a médio e longo prazo, ou não? Quer dizer, questionar pode, agora não é por isso que ele manda aquela boca sobre, penso eu, sobre aquele conselho ao presidente do Benfica para não vir, porque o José Mourinho provavelmente tinha a vida dele resolvida nessa altura e, portanto... É que estava no Tottenham. Não estava. Tinha saído? Estava no Tottenham. Estava no Tottenham, sim. Portanto, daí a pergunta ser a médio e longo prazo, não é? Mas a médio e longo prazo... Que é que poderia justificar aqui este interesse só de José Mourinho? Só se ele acreditava tanto que o Jesus ia ter sucesso, que se ia manter muitos anos aqui no Benfica, não sei. Podia ser. Mas não faço ideia. São questões pessoais, provavelmente, que existem entre eles e eu não valorizo muito essas coisas. Nuno, e o que é que esta conversa também mostra sobre a relação entre Luís Filipe Vieira e Jorge Mendes? Aparentemente que há aqui uma divergência entre um e outro, ou que havia na altura uma divergência entre um e outro, profunda, porque os pedidos alegadamente de José Mourinho ou do empresário Jorge Mendes não foram atendidos, quer dizer, Luís Filipe Vieira levou a sua avante, foi resgatar Jorge Jesus ao Brasil com pouca circunstância e deu o resultado que deu, felizmente para o Porto e para o Sporting, como é evidente, porque foi bem-vindo ao regresso de Jesus. Desde o primeiro dia que nós vinhamos a dizer isso, que era um regresso que de facto não devia ter acontecido, eu disse isso, e o Carlos Barbosa do Cruz também o disse, mas só os benfiquistas é que tentaram explicar que era uma coisa possível e que poderia ser um grande relacionamento do Benfica, mas pronto, deu no que deu e deu mal para o Benfica, mas agora não me perguntes o que é que está por trás da questão de Jorge Mendes ou da questão de José Mourinho. Jorge Mendes só pode ser uma coisa, quer dizer, ter um treinador à frente do Benfica que não seja
da sua ligação. E obviamente que o empresário... Portanto, estaria relacionada com a comissão, a intenção de Jorge Mendes. É a leitura que fazes? Eu sobre estes negócios, sinceramente, não te sei dizer o que é. Agora, temos todos o nosso feeling, a nossa opinião, mas não consigo dizer em concreto porque não sei. Com sinceridade, não sei. Mas era uma persona não grata, seguramente, na altura, por parte destas duas personalidades. Mas o melhor é perguntar-lhes a eles porque é que não queriam que o Jorge Jesus regressasse ao Benfica. Por isso, só os dois é que podem responder com convicção a estas declarações que nós conhecemos hoje. Tânia, o que é que chamou a atenção da investigação, esta escuta? A Tânia Laranjo, neste momento, já não está também connosco, tem acompanhado este processo e, por acaso, até já estava a fazer uma pergunta que tinha feito à tarde e que tinha a ver com o que é que leva esta escuta a estar aqui incluída nesta investigação. A explicação que a Tânia nos deu, eu estava à espera também que pudesse repetir à noite, mas posso replicá-la, que ela falou sobre isso à tarde, é que o Ministério Público também, nestas conversas, está aqui a contextualizar, a tentar contextualizar um domínio de Luís Filipe Vieira que acontecia a muitos planos, e nomeadamente no que diz respeito à relação também com Jorge Mendes e a forma como Jorge Mendes e Luís Filipe Vieira tratavam dos assuntos do Benfica. Consegues perceber, Carlos, essa suspeita? Não, Mariana, não quer dizer. Eu acho que do ponto de vista jurídico, aquela conversa do Mourinho com o Jorge Mendes, digamos, é inconsequente. Não decorrem para mim, não decorre qualquer tipo de indício relativamente a ilícitos ou práticas fraudulentas. O que é engraçado, é curioso ver-se que realmente por detrás das cortinas há ainda ranger de dentes, há inimizades, há antagonismos que pesam muito nestas circunstâncias. E, como eu disse, porventura Mourinho teve razão antes de tempo. Agora, também eu julgo que ouvi. Primeiro, há uma questão absolutamente fundamental. Eu julgo que Mourinho é um treinador bastante mais caro que Jorge Jesus e, portanto, isso com certeza, que já de si é caro, e, portanto, isso pesaria em qualquer opção que o Benfica viesse a fazer. E tanto quanto eu sei, o Benfica andou a cortejar José Mourinho, digamos... Quando saiu o Rui Vitória? Quando saiu o Rui Vitória. Portanto, isto é algum envolvimento, isto já tem histórico, não é? Agora, do ponto de vista jurídico, acho que não tem grande... O Sérgio estava a perguntar se sendo o mesmo, não é? Mas eu creio que o Carlos estava aqui a lembrar-se da vez em que publicamente Luís Filipe Vieira até disse que o Mourinho seria... Eu estou a questionar, eu estou a questionar se isso foi verdade mesmo, se não foi uma forma de, Sérgio, mais uma vez, de tirar poeira para os olhos. Até te lembras do próprio José Mourinho dizer que isso estava fora de hipótese na altura. Sim, o José Mourinho deu uma entrevista exclusiva à CMTV. Depois de Luís Filipe Vieira mostrar as notas numa entrevista, a dizer que o dinheiro não faltava ao Benfica para contratar José Mourinho. Foi assim, era a Vieira. Lembro perfeitamente disso. Portanto, admites, Sérgio, que na altura Luís Filipe Vieira tenha falado no nome de José Mourinho só para impressionar, quase, sem haver propriamente uma tentativa de contratar José Mourinho? É isso? Não só admito, neste caso em concreto, tenho a certeza que foi isso que aconteceu. O José Mourinho nunca foi uma hipótese verdadeira para o Benfica e Luís Vieira, depois de... essa situação acontece numa sequência de eventos curiosos, que é a luzinha que impede o despedimento de Rui Vitória, e a luzinha afinal chamava-se Jorge Jesus, não querer voltar a Portugal naquela altura, estava na Arábia Saudita. Essa luzinha, um mês depois, Rui Vitória é mesmo despedido, e o Benfica não tinha treinador, estava a 7 pontos do primeiro lugar, ficou com Bruno Lage lá, treinador da equipa B, e Luís Filipe Vieira tentou uma saída em grande. Admito com a conivência, ou pelo menos com o silêncio das pessoas à volta de Mourinho, e tentou isso. Depois acabou por... o projeto era tão bom que a solução que Vieira não queria, que era o treinador da equipa B, foi a que lhe salvou o campeonato nesse ano. João, vemos-te de cara fechada, é normal que assim seja, para descontrair um pouco. Eu não sei se queres responder à provocação, pelo menos aqui do Carlos Barbosa da Cruz, em relação à premonição quase de José Mourinho, em relação a Jorge Jesus, ou não? Não, eu acho que o Carlos disse bem, olha, o Carlos disse tudo. São coisas que não têm interesse... Tem interesse jornalístico, tem piada,
mas não tem, quer dizer, não tem nenhuma relevância para o caso, mas acho que tem interesse, é engraçado ver. Mas a provocação não era essa, a provocação era que o Carlos estava a dizer tido razão que antes de que ter. Mourinho tinha razão. Teve. Não, isso aí não acho que seja nenhuma piada, acho que é verdade, e para mim não é piada, é razão, mas é para ficar chateado, mas paciência. Houve imensos sócios do Benfica que se opunham à vinda até no grupo onde eu estava. Pelo visto está a achar alguma piada. Até no grupo onde eu estava havia imensos Ainda bem que não foi sócios do ouvido, Benfica. José Mourinho. Um deles até vociferava mais alto que os outros, porque também vinha aqui fazer comentário, julgo que ainda vem, que é o Tó Figueiredo. Não queriam, montes de sócios que não queriam que o Mourinho viesse. O Luís Filipe Vieira, quando foi buscar... Mourinho não, Jorge o Mourinho Jesus. não, perdão, o Jorge Jesus. O Luís Filipe Vieira, quando foi buscar, fez uma coisa que eu não esperava que ele fizesse. Foi, antes das eleições, ter dito que o ia buscar e depois submeter aquilo a sufrágio. Eu estou à vontade, porque eu sempre disse, quer aqui na televisão, quer nos jornais, quando me perguntam, se eu gosto de treinador, só há um tipo de treinador que eu gosto, é o que ganha, está a ver? Portanto, eu disse, se o Jesus vier para ganhar, por mim tudo bem. Portanto, não me opus à vinda. Estou à vontade para dizer que sou um dos que tenho que enfiar o Barreto ali com o Carlos agora. Agora também lhe vou dizer uma coisa. Correu mal, como corre mal com muitos treinadores, quer dizer, é preciso dizer isto. Eu ainda me lembro que até no Porto, que normalmente é o exemplo contrário disto, os treinadores até ficam 3 anos e têm até um nível de sucesso nos últimos 20 ou 30 anos bastante elevado. Eu lembro-me que houve uma época que o Porto teve para aí 3 ou 4 treinadores, não foi? Portanto, até no Porto falhou aquilo. Há muitos anos, felizmente. De vez em quando falha, quer dizer, não há nada a fazer. Eu vou-vos confessar uma coisa. Eu não esperava, tenho que dizer a verdade, não esperava que o Jesus falhasse tanto. A equipa, o Jesus, isto tudo, não é? O futebol falhasse tanto. Não esperava, sinceramente. Pensei que mesmo que não ganhasse um campeonato, ou que não ganhasse, enfim, que não fizesse, que a performance não fosse tão pobre como foi. Mas, efetivamente, ao fim de 1 ano e meio, o Benfica continuava sem fio de jogo, aparentemente havia problemas no balneário. E, portanto, isto tudo junto é evidente que só podia acabar mal e, portanto, o Mourinho ou tem dons que, de facto, eu não tenho, porque senão tinha logo avisado para não contratarem o senhor, ou então, olha, Não, foi mas sorte. avisou acertou. e até acho que sugeriu um nome que era Laurent Blanc, não foi? Daquilo que eu li, ou Limal. Foi mais ou menos Jorge isso, Mendes não era? até terá sugerido a José Mourinho que enviasse uma mensagem a Luís Filipe Vieira, precisamente a dar como alternativa a Jorge Jesus a Laurent Blanc. Nós vamos continuar a falar sobre este processo cartão vermelho e há também mais novidades que vão ser reveladas ainda esta noite pela revista Sábado e também pelo Correio da Manhã. Na manchete do Correio da Manhã vai poder saber mais novidades sobre também administradores da SAD que continuam no Benfica e estamos neste momento, recordo, a ver no topo do ecrã os nomes dos jogadores, dos 55 jogadores cujos negócios estão a ser investigados no processo cartão vermelho. 2 deles nem sequer tiveram contrato com o Benfica, alguns também tiveram apenas passagens muito curtas pelo Clube da Luz. Continuamos a olhar para estas revelações sobre o processo cartão vermelho. Luís Filipe Vieira e Domingos Soares de Oliveira foram apanhados a criticar o trabalho de Rui Costa no Benfica. Esta é uma informação do Record. As escutas são de uma altura em que o agora presidente do Benfica era o responsável máximo pelo reforço do plantel. Tudo terá acontecido no final da época passada, época essa em que o Benfica de Jorge Jesus falhou todos os objetivos. Rui Costa começou a fazer contactos no mercado de transferências, mas não convenceu nem Luís Filipe Vieira, nem Domingos Soares de Oliveira. Nestas escutas, os dois são apanhados a dizer que o agora presidente do Benfica tinha contactado empresários de segunda linha do futebol português. Fica ou não a ideia, Nuno, de que Rui Costa não era respeitado no Benfica de Luís Filipe Vieira? Pois essa ideia já passava e já corria há muito tempo, com aquilo que nós conhecemos, com aquilo que já conhecemos no passado, com as considerações que o financeiro do Benfica fez sobre o Rui Costa, até na altura aplicou uma palavra preguiçoso, enfim. Parecia cá para fora um elemento desejado, quer dizer, era o príncipe que iria herdar, mas depois era destratado dentro do próprio Benfica, o que fazia ver que provavelmente esta indicação do Rui Costa não era uma coisa para valer, era uma coisa que acontecia só para inglês ver, por assim dizer, e havia aqui qualquer coisa que não batia certo.
Porque, de facto, aquilo que os considerandos que fizeram sobre Rui Costa são considerandos que não se compreende, com sinceridade, não se compreende para quem quer bem a Rui Costa. E esta dupla fachada de Vieira, que faz considerandos pelas costas a Rui Costa, mas que diz à frente que ele é o sucessor indigitado, é uma coisa que eu ainda hoje estou para perceber porquê. Quer dizer, teria Luís Filipe Vieira a certeza que gostava de indicar Rui Costa para presidir o Benfica e ter alguém que mandasse em Rui Costa? Eu não consigo perceber isto, sinceramente não consigo perceber esta dupla ação de Luís Filipe Vieira, o que dizia nas costas da pessoa e o que dizia à frente nas câmaras de televisão. Não consigo perceber. É fácil perceber, não? O tempo vai-me explicar muita coisa. A mim e a todos nós. Diz-me, Sérgio. Diz. É fácil perceber. Rui Costa, sendo uma figura muito popular para os benfiquistas, era alguém sem o qual Vieira estaria muito mais fragilizado. Era um joker. Sobretudo antes de ir a eleições, não é? Aliás, aquele número de Vieira, que era o último mandato, que estava aqui o meu sucessor, que é o Rui Costa e tal, quer dizer, acho que nenhum benfiquista acreditou de facto que Vieira estivesse a pensar em fazer o último mandato quando se candidatou da última vez. Acho eu, não é? Estava claro que, passados alguns anos, imagino eu 3, na cabeça de Vieira, que o projeto fosse dizer que o Benfica não pode ficar entregue aos aventureiros e que, portanto, tinha que continuar, para grande sacrifício pessoal e da família dele, tinha que continuar mais 4 anos. E como prenda, todos os cheques que eram assinados era por Rui Costa, não é? Era a prenda. Os cheques das transações... Não sei se eram todos. Não sei se eram todos. Ou muitos. Não sei se eram todos. Não é? Ou muitos. Havia bastantes, seguramente, sim. Mal seria também se não isso letras bancárias, neste caso, que estão a ser investigadas também neste processo cartão vermelho, mas, João, aqui em relação a Rui Costa, para o Sérgio, ele dizia que é bastante claro, que já era claro para os benfiquistas, que aquela postura em relação a Luís Filipe Vieira e no que diz respeito a Rui Costa, que era apenas uma questão de estratégia e não mais do que isso. Era ou ficas surpreendido com estas críticas que agora são tornadas públicas? Não fico surpreendido. Eu há muito tempo que conheço. Eu sabia o que é que era dito sobre esta relação. Não vou dizer o que é que me disseram em conversas privadas, como é óbvio, portanto não vou aqui dizer, mas tenho a noção de que era um problema que já existia há muito tempo e, portanto, o mais que eu posso dizer é não fui nada surpreendido, mas nada mesmo. E também posso acrescentar que, em relação ao Domingos Vaz de Oliveira e aos comentários que se faziam, o Domingos Vaz de Oliveira e o Rui Costa, os dois, esclareceram entre eles tudo o que havia a esclarecer ainda antes da eleição. Portanto, desse ponto de vista, sei que estava resolvido também. Nós daqui a pouco vamos também perceber, com a ajuda do Carlos Barbosa da Cruz, se estas revelações até podem jogar a favor de Rui Costa no processo a cartão vermelho. Vamos falar também sobre outros temas. Uma notícia da CMTV: Pizzi pode estar de saída do Benfica. A CMTV sabe que alguns membros dos órgãos sociais do clube consideram um jogador problemático. É outro tema em destaque nesta Liga de Ouro. A seguir um curto intervalo. Até já. Não é fácil gerir um negócio. São tantos imprevistos. Por isso, se precisa de proteger o seu negócio, fale com um agente. A tranquilidade está por perto para ajudar. Faça os seguros da sua empresa com a tranquilidade e aproveite os descontos. De dores sabemos nós. Trifen, o ibuprofeno que tem a força de uma marca portuguesa. De rápida absorção e com dupla ação. Trifen 400. Eficaz no alívio de dores. Vem aí a Orange Monday, a Yellow Tuesday, a Green Wednesday, a Pink Thursday, a Blue Friday, a Purple Saturday, a Silver Sunday. No Mel, os descontos são todos os dias. Aproveita até 50% em smartphones, smart TVs, portáteis, acessórios e muito mais. E ainda o programa de retomas, onde os teus equipamentos usados valem descontos. Mel 5G. Humaniza-te. Vai deixar que a gripe estrague os seus planos? Ou toma C-Grip ou não? C-Grip, a máxima eficácia desde os primeiros sintomas. Se é gripe, C-Grip. Sabia que mudar os seus pneus custa bem menos do que imagina? Pneu Fover 205/55R16W por apenas 54,95. Fover, a sua solução para a mobilidade em 2 ou 4 rodas. Deixar de fumar não é fácil. As gomas Nicorette atuam rapidamente e combatem a vontade de fumar ao longo do dia para começar uma nova vida. Nicorette. Faça algo incrível. Multiplica as hipóteses de deixar de fumar de vez após a primeira semana sem fumar. Aceite o desafio.
Este é o Teddy. Ainda bem que vamos ter esta reunião de condomínio. O Teddy é um chato. Paradas dentro de uns envelopes que eu... Não deixes que o Teddy te tire do sério. Liga-te a PT Casino e escolhe a diversão. Tecnologias... Se queres um smartphone Xiaomi 11 Lite NE 5G por apenas 399€. Já sei, mas vale ir à Vorten. E ainda tens entrega grátis em vorten.pt. Vorten, o nosso forte é o preço. Tenha um ano de 2022 em grande. Temos os livros com as melhores previsões para o seu signo. Compre já. Duplica o teu depósito no Casino Bacana Play e ganha até 1000€ para jogares. Bacana Play, dá um play na vida. Enfrenta os desafios sem medo e finta a caspa, a oleosidade e as bactérias. Porque o couro cabeludo dos homens enfrenta desafios. Conta com o Linic Man, com tecnologia tripla ação. Remove caspa, oleosidade e bactérias. Refresca o couro cabeludo. Linic, nada a esconder. It's the night they've been waiting for. The chance to break out. Inmates spend years planning their escapes, but even the best laid plans can go wrong. Join me, Morgan Freeman, for history's most daring prison breaks. Fugas históricas, só no canal História. I see trees of green. Já imaginaste se o mundo fosse mais divertido? Nós imaginámos. E por isso criámos o Bacana Play, o teu novo casino online. Regista-te já e ganha o bónus de boas-vindas. Bacana Play, dá um play na vida. Enfrenta os desafios sem medo e finta a caspa, a oleosidade e as bactérias. Porque o couro cabeludo dos homens enfrenta desafios. Conta com o Linic Man, com tecnologia tripla ação. Remove caspa, oleosidade e bactérias. Refresca o couro cabeludo. Linic, nada a esconder. Chegou o 5G da NOS. É tanto novo, é tanto nunca visto. É tanta a velocidade, a capacidade, a ausência de latência. É tanta a possibilidade e tão avassaladora a nova realidade que a questão é esta. Sabes que já podes experimentar? Experimenta o 5G da NOS grátis até 31 de janeiro. NOS 5G faz o que ninguém fez. Entra em jogo com a Solverde.pt. Registra-te e faz a tua primeira aposta sem risco até 20€. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Chegou o 5G do Mel à máxima velocidade. De norte a sul, do interior ao litoral e ilhas. Sente que é real. Mel 5G. Humaniza-te. Onde é que apostas agora? Agora? Com valores, toda a gente gosta. Recebe 10€ e registra-te na nossa aposta. Joga durante toda a noite. Registra-te e recebe 10€ sem depósito. Nossa aposta. Uma casa com valores. Os meus pais desejam que eu termine o curso. A minha avó deseja muito um bisneto. Já eu desejo apanhar mais uma onda. Não há desejos como os nossos. Está na altura de os concretizar. Feliz 2022. Você está aqui. Este programa é patrocinado por ESC Online. É outro campeonato. Fover, a sua solução para a mobilidade em 2 ou 4 rodas. Linic Man, remove a caspa, a oleosidade e as bactérias. Este é um alerta CM. Paulo Sousa falou antes de partir para o Brasil para representar o Flamengo. Garante que Jorge Jesus não é um fantasma. Não vai ter o fantasma de Jorge Jesus por perto porque agora o treinador está desempregado. Ele não é fantasma nenhum, ele é um muito bom treinador, ele tem vindo a demonstrar isso, por isso todos nós treinadores vamos, sobretudo um português, e eu sempre o expressei várias vezes sobre ele próprio, todo o trabalho que ele fez por todos os clubes, mas sobretudo no Benfica. Por isso, fantasma ele não é. Ele é uma pessoa que se dedica, é uma pessoa que gosta daquilo que faz, sempre demonstrou não só a sua qualidade, mas a sua paixão.
Declarações de Paulo Sousa que aconteceram há pouco, como podemos ver também nestas imagens. Já no aeroporto de Lisboa eram vários os adeptos do Flamengo a apoiar o novo treinador. Vamos voltar também a este tema e a estas imagens mais à frente nesta Ligador. Para já, voltamos ao processo cartão vermelho, às escutas. José Mourinho tentou impedir o regresso de Jorge Jesus ao Benfica. Esta é uma das revelações da revista Sábado, que teve acesso às escutas do processo cartão vermelho. Esta conversa aconteceu em julho de 2020 entre Jorge Mendes e José Mourinho. O treinador terá dito ao empresário para não permitir que Jorge Jesus voltasse ao Benfica. Jorge Mendes respondeu, assumindo que estava numa espécie de guerra aberta com Luís Filipe Vieira, precisamente porque Vieira queria contratar Jorge Jesus, que na altura estava no Flamengo. É revelado também que Jorge Mendes sugeriu a José Mourinho o envio de uma mensagem a Luís Filipe Vieira. Subentende-se que com o objetivo de convencer o ex-presidente do Benfica a contratar Laurent Blanc, ex-treinador da seleção francesa e do Paris Saint-Germain. Luís Filipe Vieira e Domingos Soares de Oliveira foram apanhados a criticar o trabalho de Rui Costa no Benfica. Esta é uma informação do Record. As escutas são de uma altura em que o agora presidente do Benfica era o responsável máximo pelo reforço do plantel. Tudo terá acontecido no final da época passada, época essa em que o Benfica de Jorge Jesus falhou todos os objetivos. Rui Costa começou a fazer contactos no mercado de transferências, mas não convenceu nem Luís Filipe Vieira nem Domingos Soares de Oliveira. Nestas escutas, os dois são apanhados a dizer que o agora presidente do Benfica tinha contactado empresários de segunda linha do futebol português. As escutas reveladas pela revista Sábado mostram também várias conversas entre Rui Pedro Brás e Luís Filipe Vieira, antes ainda de Rui Pedro Brás assumir funções no Benfica. Numa delas, o ex-presidente do Benfica explica ao ex-comentador televisivo que não podia estar no Dubai para a cerimónia de entrega dos prémios da Globe Soccer Awards. Luís Filipe Vieira autoriza Rui Pedro Brás a explicar essa ausência na televisão, pede-lhe para não dizer que está a negociar a compra de Julian Weigl ao Borussia Dortmund, autoriza-o apenas a dizer que está a tratar de contratações. Atualmente, sabe a CMTV, Luís Filipe Vieira e Rui Pedro Brás nem sequer se falam. O ex-presidente do Benfica acusa o atual diretor-geral de ingratidão. Já vamos falar sobre esta relação entre Rui Pedro Brás e Luís Filipe Vieira, mas antes, Carlos, como prometido, em relação àquelas críticas que aparecem nas escutas de Luís Filipe Vieira e de Domingos Soares de Oliveira em relação ao Rui Costa, podem jogar a favor do presidente, do agora presidente do Benfica, no que diz respeito à dúvida sobre se tinha conhecimento sobre o alegado esquema que era liderado por Luís Filipe Vieira ou não? Mariana, eu acho o saber por quem é que o ilícito foi cometido é uma situação que tem que ser objeto de prova caso a caso. Portanto, digamos, estas afirmações de natureza genérica, em princípio, não têm qualquer impacto a nível de culpabilidade. Dito isto, eu não retiro esta importância a estas afirmações. E isso leva-me a concluir uma coisa muito simples, que já foi aqui dita neste painel e que de alguma maneira abona em favor de Rui Costa, que é quando Luís Filipe Vieira indica aos benfiquistas que Rui Costa seria o seu Delfim no dia em que ele quisesse deixar do Benfica. Parece claro, perante isto, e estas movimentações desta Assembleia Geral também indiciam nesse sentido, que essa nunca foi uma intenção de Luís Filipe Vieira e que, portanto, que tinha estes comentários em privado que agora vão sendo conhecidos e que, portanto, Rui Costa funcionaria como uma espécie de apólice, como uma espécie de seguro, que era mais importante Rui Costa para Luís Filipe Vieira que o inverso. E isso, a meu ver, agora prova-se pela esmagadora votação que Rui Costa teve e que não precisou de andar a pedir a um treinador que anunciasse que ia jogar o triplo e ia arrasar, não é? E que, portanto, há efetivamente aqui, na minha análise, uma atuação dúplice do Luís Filipe Vieira. Admito que o Luís Filipe Vieira
nunca quisesse que o Luís, ou nunca estivesse na sua perspectiva a abandonar o Benfica, ou no dia em que abandonasse, Rui Costa provavelmente não seria aquele Delfim que ele anunciava à boca pequena. E isso leva-me a crer que a aproximação e o uso que o Luís Filipe Vieira fazia de Rui Costa, bastante intensivo, sobretudo próximo de períodos eleitorais, era um uso utilitário e que visava, digamos, atrair as simpatias e, sobretudo, atrair votos. Também o Sérgio já aqui defendeu essa tese. E em relação a estas conversas entre Rui Pedro Brás e Luís Filipe Vieira, João, podem ou não aqui revelar uma tentativa de Luís Filipe Vieira de ter um domínio sobre a comunicação em relação ao Benfica? Sobre o tema que lhes perguntou a eles antes deste, eu subscrevo o que disse o Carlos. Também já tinhas falado sobre esse tema, para ficar claro. Subscrevo o que disse o Carlos, agora acho que sublinho até, porque acho que é isso, acho que acertou ele e o... Você está-me a desgraçar, porque qualquer dia eu sou considerado um benficólogo aqui neste painel. Não, isso é um Nuno. Eu não sou benficólogo, eu gosto é de falar do Sporting. Falar do Benfica. Eu já vamos em numa hora de programa, ainda não falámos no Sporting, eu estou aqui para falar do Sporting. Você tem que já demos notícias sobre o Sporting e já mostramos as imagens também de hoje. Agora, sou confrontado sistematicamente. Como está demonstrado por estes programas, o que vende é Benfica. Os clubes deles são subsidiários. Digamos que eu quero fazer aqui uma declaração de interesses. Falo do Benfica a contragosto. Está feita a declaração de interesses. Você perguntou sobre o Rui Brás, as conversas. A relação entre Rui Pedro Brás e Luís Filipe Vieira, se pode dar aqui força àquela suspeita de que Luís Filipe Vieira queria ter um domínio sobre a comunicação que era feita sobre o Benfica. Mariana, nós todos, neste painel e nos outros que há sobre desporto aqui na CMTV, ao longo dos anos, temos falado sobre a questão dos clubes serem, os clubes em Portugal, não só em Portugal, mas em Portugal e nos países latinos, de uma forma geral, são muito presidencialistas. E, portanto, os presidentes, normalmente, mandam em tudo. E a verdade é esta, não é? Portanto, quer dizer... E, portanto, o Benfica... Mas não é suposto mandarem na comunicação que se faz fora do Benfica, não é? Não, na que se faz fora do Benfica, não. Estou a falar, mandou em tudo dentro do clube. Dentro do clube. Agora, na altura, Rui Pedro Brás ainda não trabalhava para o Benfica. As tentativas de controle dos meios de comunicação social, que é uma coisa muito comum em política, hoje não está aqui o André, portanto, não, que é uma coisa muito comum em política, toda a gente quer controlar os meios de comunicação. Os meios de comunicação já mostraram ao trance que não se deixam comover com as tentativas. E, portanto, agora, é evidente que há sempre pessoas que são... Eu tenho a certeza que aqui no grupo, como nos outros grupos, há jornalistas que são do Benfica, outros do Sporting, outros do Porto. Mas, quer dizer, mas isso não atrapalha a profissão deles, continuam na mesma a ser. Portanto, os dirigentes quererem dominar a comunicação fora, eu diria que até já não se usa. Quer dizer, hoje em dia, então, no mundo, com as redes sociais, com isso tudo, já não se usa. O melhor é comunicar com clareza e com verdade. Se fizerem isso, não vou ter nunca chatice. O João desvaloriza aqui um pouco esta questão, Nuno, em relação a Rui Pedro Brás. Achas ou não que pode ser associado, até por estas revelações, pode ser associado à polémica em torno das cartilhas? Mariana, o Rui Pedro Brás é uma personagem que fazia comentários não como jornalista, mas como comentador visto independente, autotitulava-se independente. Nós todos sabemos que o Rui Pedro Brás é mais benfiquista que Jorge Jesus, por exemplo, sempre foi. E as coisas que plantava, ele sim, plantava no seu programa, contra o Porto, contra o Sporting, as confusões que armava, tornava-se nessa altura um soldado camuflado de Luís Filipe Vieira. Era o papel que ele fazia no outro canal. E de tal maneira recebeu esse presente de todos os anos que fez a atacar, nomeadamente o Futebol Clube do Porto, e a arranjar uma quantidade de esquemas e de teses para denegrir a imagem do Futebol Clube do Porto, que agora está sentado na cadeira de sonho no Clube da Luz, no lugar onde está. Pronto, chegou onde quis, fruto de belos serviços e de belos préstimos que fez ao seu Benfica, e pronto, e está desmascarado. Com isto tudo se desmascara quem era Rui Pedro Brás, que não há problema nenhum de ser benfiquista, podia, mas é ter assumido perante toda a gente, não era preciso dizer que era um comentador perfeitamente independente. Ele dizia que era independente, é? Ele alguma vez se assumiu como benfiquista
quando dizia tudo aquilo não sei, que nós dizíamos, aqui estamos a comentar e cada um tem o seu clube, não é? E toda a gente sabe qual é. Mas, João, o Rui Pedro Brás, sabíamos bem para que é que servia, evidentemente. E agora está destapado. Quer dizer, só não sabemos o clube dos jornalistas, não é? Da Mariana e do Sérgio. O resto mas os jornalistas são legítimos, são todos legítimos ter o seu clube. Mas estou a dizer, nós comentadores, o Rui Pedro Brás agia como comentador ou como jornalista? Como comentador independente. Mas não associado a nenhum clube em particular. Exatamente, é que não era jornalista, era comentador. Ele era comentador. O Pedro Brás, eu creio que não é que você disse isso, eu estava só a certificar-me. Mas não disse tinha bem. carteira profissional de jornalista. Ora, exatamente, eu sei Ele já tinha entregue a carteira? Nunca teve carteira profissional de jornalista. Não tinha carteira. Há aqui uma questão interessante, porque se cria uma linha divisória entre duas posturas completamente diferentes. Eu estou perfeitamente à vontade, porque a figura mais triste que eu fiz aqui neste painel foi na única vez que eu perguntei a alguém da direção do Sporting se era verdade ou não que o Sporting ia contratar o Paulinho. E em função das informações nunca faça isso. Que recolhi, vim para aqui e disse read my lips, Paulinho never. E no dia seguinte o Paulinho, portanto estou completamente à vontade. Mas damos um momento inesquecível a esse lado positivo também. Foi um belo fim de ano, o Paulinho. Há uma linha divisória entre comentadores e uma subespécie que são os recadistas. Ou seja, há aqui determinado tipo de pessoas, felizmente muito poucas e felizmente cada vez menos, que mais do que cartilheiros, que eu acho que é uma expressão muito pomposa, são recadistas. E essa postura ficou particularmente visível na conversa que agora é transcrita, em que a pessoa em questão transmitia os recados, não é? Isso é a antítese, o contrário do que deve ser um comentador. Um comentador deve afeta um clube, mas deve ter uma dose de independência e clarividência suficiente para não vir para aqui dar recados e para vir para aqui dar as suas opiniões e pensar pela sua cabeça. Eu estou muito contente porque neste painel, efetivamente, revejo-me nos meus colegas que pensam da mesma maneira e que têm a mesma postura. Mas